graça e paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 3, Epístolas Paulinas 1, no capítulo 1, a condenação dos pecadores. No tópico passado, tópico 1, nós fizemos a introdução aos romanos. Vimos que foi Roma construída através de conquistas e sustentada pelo gênio da sua força militar, pela competência administrativa e pela rapidez de suas comunicações. E também, para esta eficácia na rapidez, muitas estradas excelentes foram construídas até as partes mais remotas do Império, além de ser feita a manutenção constante delas e a guarda, o policiamento dessas estradas. Vimos também que foi devido ao governo romano que o cristianismo foi capaz de se propagar livremente através do Império, devido a esses vastos meios que o Império proporcionava. Resumindo o tema, então, de Romanos, da seguinte maneira. Primeiro, a justificação dos pecadores. Segundo, a santificação dos homens justificados. E terceiro, a glorificação dos santificados pela fé e pelo poder de Deus. Amém? Hoje, no tópico 2, nós vamos ver o esboço de Romanos. Amém? Paulo, ele usa o estilo de epístola conhecida como recurso de diatribe, ok? Ou seja, o que vem a ser esse recurso? É um método de discussão também usado em ensino de filosofia. Era uma forma de retórica grega em que o escritor ou o orador entrava num debate imaginário, né? Com um interlocutor, levando pontos, ou levantando pontos, ou fazendo objeções, questionamentos, que eram respondidos no texto ou durante a sua argumentação. Bem? Então, observa, Mate. A associação a este método nós podemos tirar algumas conclusões, né? Porque também a gente entende que foi um estilo vivido por Paulo nas suas epístolas e que teve vasta experiência missionária, ou seja, então ele desenvolveu esse método através das suas missões, né? Era um longo período ali de debate onde Paulo deve ter sido por várias vezes interrompido, né? Buscando ali esclarecimento dos seus ouvintes que levantavam objeções ou buscavam esclarecimento dele sobre essa radical novidade que ele afirmava e que constituía a mensagem do evangelho que ele pregava àquelas pessoas. Então, essas interrupções exigiam dele respostas sucintas, corretas e, sobretudo, imediatas. Okay? Então, nós entendemos que foi baseado nessa experiência que ele resolveu utilizar mais esse método e esse recurso do diatribe. Ok? Então, vamos lá. Assim, Paulo apresenta a sua visão do evangelho a uma comunidade que não conhecia, utilizando esse estilo literário na produção da epístola aos Romanos. Paulo inicia a sua epístola da seguinte maneira, ele enfatizando, primeiro, a sua entrega pessoal e total a Cristo, como seu Senhor e Salvador, como servo, chamado e separado para o Evangelho de Deus, como está registrado lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 1. Bom, em seguida, ele cumprimenta os seus leitores com uma saudação que é peculiar a quase todas as suas epístolas. Ele diz da seguinte maneira, está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para seres servos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, essa foi a maneira da saudação dele. E ao concluir a sua saudação, Paulo expressa o seu desejo, a sua esperança de, pela primeira vez, visitar a igreja em Roma,
a capital do Império Romano. Estão lá nos versículos 10 ao 15. Amém? Então vamos lá, entendendo tudo que foi falado aqui. Após as suas saudações e os contatos iniciais com seus leitores, o apóstolo Paulo vai ao que mais interessa na sua epístola. Nos primeiros 3 capítulos, ele aborda sobre os mais diferentes ângulos da condenação universal dos pecadores, sejam eles gentios ou gregos. Então, ele leva todos eles a refletir, a analisar sobre a conduta que eles estão adotando. Então, Paulo mostra que todos os homens, sem distinção, estão debaixo do pecado. Romanos, capítulo 3, verso 9. Que conclui, melhor, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, observe, amados, o que Paulo está levando cada um deles a analisar? Primeiro, a aparente inocência dos gentios ou a alegada legalidade dos judeus ou o elevado conhecimento filosófico dos gregos não são motivos suficientemente fortes e capazes de justificar o pecador e livrá-lo da condenação divina. Então, ele está fazendo esse chamamento para eles pensarem e analisar a respeito desses assuntos. Só o reconhecimento da gravidade de viver uma vida de pecado e a decisão de abandoná-lo por seguir Jesus Cristo colocará o homem a salvo da ira de Deus. Então, ele faz ele refletir e mostra um caminho para que ele possa escolher. Ok? Então, observe, o tema central de Romanos é a revelação da justiça de Deus ao homem, né? É a revelação da justiça de Deus ao homem. E a aplicação desta na sua necessidade espiritual. Amém? Então, nós podemos concluir o seguinte. O seu tema é, assim, basilar em toda a experiência cristã, pois ninguém pode entrar em contato com Deus senão depois de estabelecer uma via de acesso, uma via adequada de contato para poder chegar a Deus. E qual é essa via? Qual é esse caminho de acesso? Jesus Cristo. Tá? Então, observa que ele vai levando as pessoas a entender essa parte. E, por fim, nós temos aí que esta epístola dirige-se especialmente aos gentios, mas registra que não há distinção entre judeus e gregos no que diz respeito à fé. Desse modo, Romanos proclama a salvação em âmbito universal. Né? A salvação é de âmbito universal. Nós temos essa convicção e essa certeza. Né? Como diz lá em João, no capítulo 1, verso todos. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem na obra de Cristo Jesus. Esse é o caminho. E ele revela isso. Então, vamos fazer aqui uma explicação antes de nós entrarmos no esboço, né? Da maneira de Paulo agir. Então, observe. No capítulo 1, no versículo 5, Paulo declara ser apóstolo dos gentios. No capítulo 1, do 18 ao 32, ele apresenta um esboço e histórias religiosas, ou a história religiosa do mundo gentil, com o prelúdio da revelação de Deus a eles. Né? E no capítulo 3, versículo 29, ele afirma que a salvação de Deus é também para os gentios. Não só para os judeus, mas também para os gentios.
Então, a evolução desse tema, a justiça de Deus, será melhor observada quando nós começarmos a ver o esboço da Epístola aos Romanos, né? Então, veja bem, o esboço da Epístola aos Romanos. Primeiro, saudação. Então, vai ali do capítulo 1, do versículo 1 ao 17. A primeira parte, a condenação dos pecadores. Aí ele vai do capítulo 1, do 18 ao capítulo 3, até o versículo 20, né? E aí nós temos alguns subtópicos. Primeiro subtópico, a culpa dos gentios ímpios, né? Segundo subtópico, a culpa dos moralistas. Terceiro, a culpa dos judeus. Quarto, a culpa universal. E você pode observar que aí na frente está os capítulos e os versículos que falam de cada um desses assuntos, para que você possa depois fazer um estudo mais minucioso. Nós estamos deixando esse esboço, porque esse esboço é a pauta dos nossos estudos, que nós vamos começar na próxima aula, né? Na próxima terça-feira, nós vamos começar a esmiuçar mais a carta aos Romanos, ok? Então, já na segunda parte, nós vimos aí a justificação dos pecadores, que vai do capítulo 3 até o capítulo 5, no versículo 21. A primeira parte, a provisão de Deus. Segundo, o exemplo de fé de Abraão. Terceiro, as bênçãos da justificação. Quarto, o contraste entre Adão e Cristo. O primeiro homem e o último homem. Amém? Dando continuidade no terceiro ponto, a santificação dos justificados. Você vê que ele vai do capítulo 6 ao capítulo 8, né? E no 8 até o versículo 39. Então, o primeiro aí. O que significa batismo? 2. Um mercado de escravos. Ele explica a respeito desse mercado de escravos e nos coloca dentro dessa realidade. Terceiro, a lei, a analogia do casamento. Nós vamos entender isso melhor. Quarto, a lei da consciência. Quinto, o andar no espírito. E esse é um dos pontos principais, amados, que nós somos constantemente convidados a andar no espírito. E depois nós vamos aprimorar isso aí e vamos entender melhor essa parte. Quarto, a dispensação de Israel. Vai do capítulo 9 ao capítulo 11. Primeiro, a rejeição de Israel, o escolhido de Deus. Segundo, a salvação de Israel no presente. Terceiro, a proclamação do evangelho a todo mundo. Quarto, a restauração de Israel no futuro. Então, observe que ele atenta a vários pontos, né? Ele fala do passado, fala do presente e acaba fechando com Israel como vai ser a realidade dele no futuro. Quinto, exortações práticas, né? É a parte final, praticamente, que vai ali do capítulo 12 ao capítulo 15. Primeiro, somos membros do corpo de Cristo. Segundo, com respeito às autoridades terrenas. Terceiro, com respeito aos crentes fracos. Como que nós vamos proceder com relação a esses crentes fracos? Como que nós devemos nos portar diante das autoridades terrenas, né? Quarto, o exemplo de Cristo, nosso padrão, nosso modelo, como nós devemos nos comportar como cristãos. E, por fim, fechando esse esboço, as saudações finais de Paulo, que vai do 15 até o 16, encerrando, né? Nós já falamos um pouquinho das saudações do capítulo 16, onde aparece o nome de muitos gentios gregos que acabaram se convertendo e aceitando
o Senhor Jesus e vivendo e fazendo e ajudando na obra e na pregação do Evangelho. E Paulo faz menção deles e saúda e fortifica a todos a continuar fazendo e prestando um bom serviço. Amém? Amados, observe. Como essa parte de hoje era só um esboço, então nós vimos aqui 5 tópicos que nós vamos desenvolver ao longo de toda a epístola aos Romanos, para nós termos essa visão. Na próxima aula, no tópico 3, a culpa dos gentios. Ok? Então, veja bem, Paulo começa a sua explicação do Evangelho mostrando a necessidade que o homem tem da salvação. E é bem verdade que nós temos que entender que a justiça de Deus requer do homem a revelação do Evangelho. Tá? Então, eu recebo a revelação e, a partir dessa revelação, eu vou tomar uma atitude. Ou seja, o Evangelho é a história do esforço de Deus revelando-se em seu Filho para salvar o pecador. Ela fala também de que Deus é justo, que Deus é bom e vai dar a cada pessoa a recompensa que os seus atos merecem. Isso nós também vamos deixar bem explicado. E nós temos que entender isso, ok? Terceiro, Paulo explica ainda que 2 fontes de conhecimento sobre Deus foram dadas a toda a raça humana: a consciência e a natureza. A natureza é conhecida como a revelação geral de Deus. E nós vamos ver isso no capítulo 1, quando nós começarmos a ver aquela parte histórica e da posição e a postura do povo romano, ok? E, por último, no capítulo 2, no versículo 16, há diversos princípios envolvidos no julgamento divino contra os pecadores, e que Jesus será o juiz. Então, nós vamos começar a explicar essa evolução do crescimento, né? E entendendo que, no final, o juiz será Jesus. E não será apenas Jesus. Nós sabemos que essa é uma das responsabilidades, é uma das missões da igreja, ajudar nesse julgamento. Então, na próxima aula, o nosso objetivo é nós chegarmos nesse ponto, ou seja, nós vamos começar a ver cada um dos tópicos, né? Então, nós vimos lá no primeiro ponto que fala que a culpa é dos gentios, né? Ou a condenação dos pecadores, que nós já colocamos, mas depois nós vamos também continuar falando sobre, na próxima aula, até se der, nós vamos falar um pouquinho sobre a culpa dos gentios e a culpa dos moralistas, né? Que nós vamos fazer essa distinção e nós temos que entender isso daí, ok? Bom, amados, espero que você tenha gostado, né? Se você continuar com dúvidas ou tiver alguma dúvida, não esquece de deixar a sua pergunta, fazer o seu comentário, nós estaremos explicando para você. Além que você pode assistir esse vídeo algumas vezes a mais, porque ele ficou bem curto, né? Porque era só uma introdução da carta, vamos dizer assim, uma segunda introdução, que nós já havíamos feito uma introdução do aspecto dos romanos, né? E o que levou Paulo a fazer essa carta. E agora nós estamos levando ao entendimento do esboço de como será desenvolvido as próximas aulas, né? Deixa aí o seu like se você gostou. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Não esquece de convidar outras pessoas a estar assistindo essas aulas. O nosso objetivo é, juntos, nós crescermos e ficarmos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, porque esse é o padrão que o Senhor quer de cada um de nós. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima terça-feira.